Ele é grande. God is great. Ele é grande. He is great. Ele é poderoso. He is mighty. Ele é soberano. He is sovereign. Ele é imutável. He is unchanging. Ele é insondável. He is unchanging. Ele é digno. He's worthy. Ele é merecedor. He deserves. Ele tem todo o poder no céu e na terra. All the power in heaven and in earth. Ninguém pode tocar no seu trono. No one may touch his throne. Ninguém pode roubá-lo. No one can steal from Ninguém him. pode tomar sua glória. No one can take away his glory. Ele é soberano, Rei dos reis. Sovereign King of kings. O Alfa e o Ômega. The Alpha and the O Omega. princípio e o fim. The beginning and the end. Ele não é eterno. He's not eternal. Ele pariu a eternidade. He created eternity. Ele pariu a He eternidade. birthed eternity. Ele deu à luz a He eternidade. gave birth to Ele é eternity o Pai itself. da He is eternidade. the Father of eternity. Desde a antiguidade não se viu falar No one has ever heard spoken of de um Deus como Ele, a God like him, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. who works in favor of those who wait upon him. De eternidade a eternidade não se viu From eternity to eternity has e never been nem se seen, ouviu falar nor has it been heard of de um Deus que se compare a Ele. a God who compares to him. Ele é compaixão, He is compassion. Ele é amor, He is love. Ele é graça, He is grace. Ele é justiça. He is righteousness. Ele é o noivo, He is the bridegroom. Ele é o juiz. He is the judge. Uau! E Ele é o rei. And he is the king. Ele é o noivo, He is the bridegroom. Ele é o cordeiro, He is the lamb. Ele é o juiz. He is the judge. Aplauda o nome dele. Give him praise. Hallelujah. Ei, lindo noivo, estou apaixonado por ti. Abra sua Bíblia. Open up your Bible. Hebreus capítulo 3. In Hebrews 3. Quantos estão felizes? How many are happy? Então faz cara de crente feliz. So give a joyful Christian face. Se você só sorri sem máscara, seu sorriso é falso. If you only smile without the mask, you have a fake smile. Se você só consegue sorrir sem máscara, você sorri para mostrar. If you can only smile without the mask, you only smile to show off. Eu descobri um jeito de fazer as pessoas sorrirem. I found a way to make people smile. Vai. Por que você sorri quando uma câmera se volta para você? Why do you smile when a camera is pointing at you? Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Rejoice in the Lord. I say again, O cara que escreveu isso rejoice. estava no terceiro nível de uma cadeia de segurança máxima em Roma. The man who wrote this was in the third level of a maximum security Os, prison in Rome. os dejetos, para não falar outro nome, para ser educado. The degenerates. Eu estou ficando mais polite. I'm getting a little bit more polite. Eu vim da favela, irmão. I came from the ghetto, you have to De understand. vez em quando Deus manda eu favelar. And sometimes God makes me ghetto. A minha mulher procura uma cadeira para entrar embaixo. And my wife looks for a chair to Mas get underneath it. como ela não está aqui hoje, But since she's not here today, ela só está na internet, eu deixo para ela brigar comigo quando eu chegar em casa. she's online, so I'll wait for her to fight with me when we get home. Ela é o meu segredo. She's my secret. Meu segredo se chama Aline Conrado. Her name is Aline Conrado. A mulher mais linda do planeta Terra. She's the most beautiful woman on the face Cadê? of the Bota a earth. foto aí o esboço da minha pregação, irmão. Eu vou botar o esboço da minha mensagem hoje. This is my PowerPoint. Essa é a minha rainha, Aline. This is my queen, Aline. Acreditou em mim, irmão, quando ninguém acreditou. She believed in me when no one else did. Menina educada,
She's polite. se formando no Brasil, She graduated in Brazil. trabalhando na construtora. She worked for a construction company. Aí chega eu, And then I come along sem nada para oferecer. with nothing to offer. Fortaleza foi considerada a cidade mais violenta do Brasil e o meu bairro o mais violento da cidade. Fortaleza is the most dangerous city in Brazil, and my neighborhood was the most neighborhood of all. Aí eu me apaixonei por essa garota. So I fell in love with this girl. Eu disse, Deus, ela nunca vai me querer. And I said, God, she's never going to want me. Mas ela viu em mim o que ninguém viu. But she saw in me what no one else did. Não olhe para a conta bancária de um homem, olhe se ele é homem de Deus. Don't look at a man's bank account. Look and see if he's a man of God. As irmãzinhas que estão aguardando aí, sabe? The little sisters who are waiting in God. Não olhe para o músculo, porque se ela fosse olhar o músculo, eu estava lascado. Don't look at the muscle, because if she were to look at the muscle, I would be in trouble. Olhe se tem caráter. Look and see if there's character. Olhe se é homem de Deus. See if he's a man of God. Olhe se ele cuida bem da mãe dele. See if he takes care of his Se ele não mother. honra a mãe dele, ele não vai te honrar. If he does not honor his mother, he won't honor you. Eu senti de falar isso, irmão. Eu estava apaixonado por essa mulher. I felt that I should say this. I was in love with this woman. A igreja, 3.000 membros. There was a 3,000 member church, E ela não me via. and she never saw me. Ela me via porque eu fazia parte do louvor, She saw me a little because I was in worship, mas não tínhamos contato. but we had no contact. Um dia eu estava no ônibus Once I was in a bus para tirar a carteira de motorista, to go get a driver's license. 18 anos de idade. I was 18. E eu sentei naquele ônibus em Fortaleza, lotado. I sat in that bus that was crowded. Ninguém sentou do meu lado. Eu não sei se um anjo estava ali ou porque eu sou gordinho e ninguém quis sentar. No one sat next to me. I don't know if there was an angel there or maybe I'm chubby. No one to sit next to me. E eu comecei a pensar nela. And I started thinking about her. 8 horas da manhã. At 8 a.m., Não tinha contato. we had no contact. Fortaleza, cerca de 3 milhões de habitantes. And my city has around 3 million. Aquele People. ônibus sai do terminal de 5 em 5 minutos. That bus leaves the terminal every 5 minutes. A probabilidade dessa oração acontecer era 1 em 10 milhões. The probability of this prayer being answered was 1 in 10 million, maybe. Contando os horários, o tamanho da cidade, Counting on the time and the size of the city, não tinha como isso acontecer. there was no way for this to happen. Eu disse, Deus, And I said, God, o Senhor tem um chamado para mim, o Senhor me disse que ia me levar para as nações. you have a calling for me. You said you would take me to the nations. Eu não posso casar errado. I cannot marry the wrong woman. Se essa mulher que eu estou gostando, se essa garota é a mulher de Deus para mim, If this girl that I am liking, if she is the woman of God for me, eu quero que ela entre nesse ônibus e sente do meu lado. I want her to get into this bus and sit right next to me. Eu preciso, Deus, eu preciso dessa certeza. I need this certainty. Eu estou gostando dela. I like her. Mas se ela não é o que o Senhor quer para mim, eu desgosto. But if she is not what you want from me, I'll unlike her. Eu quero a tua vontade para minha vida. I want your will for my life. Irmãos, e o ônibus já estava saindo. And the bus was already leaving. Alguém gritou, espera, motorista! Someone yelled, wait for me, bus driver. Viu a menina correndo? I saw a girl running. A porta abriu. The door's open. Ela entrou e sentou do meu lado. She walked in and she sat next to me. Eu olhei, I looked. comecei a tremer. Eu disse, Pai do Senhor, irmã. And I said, may the Lord be with you, sister. O velho Pai do Senhor. Quando você não tem o que dizer, diz Pai do Senhor. The old peace be with you. E ela como me conhecia, eu era saxofonista da igreja. And since she knew me, I played sax at church. Ela, oi irmão, paz, tudo bem? And she said, hey brother, how's it going? Eu disse, sabe de uma coisa? And I said, you know what? Eu estava só esperando você sentar aqui. I was waiting for you to sit next to me. Ela deu uma risada. She laughed. E hoje nós estamos há 16 anos casados. And today we are 16 years married. Temos 3 filhos lindos. We have 3 beautiful children. Raina é primogênita, My firstborn, 13 anos. she's 13. Saulo é o meu profetinha, Saul, my prophet, 10 anos. 10 years old. E Rebeca, And Rebecca, 8 anos. 8 years old. Esse é o meu tesouro, This is my é a treasure, minha herança. my inheritance. E não adianta ganhar o mundo inteiro se eu perder eles. And there's no use in winning over the whole world if I lose them. Eu estou construindo uma arca para salvar a minha casa. I am building an ark to save my home. E eu vim aqui falar sobre isso. And I came here to talk about this. Hebreus capítulo 3. Hebrews chapter 3.
Eu vou tentar pregar a mesma mensagem que eu preguei no culto das 9. I'm going to try to preach the same message I preached at 9. Se sair alguma coisa diferente, vocês me perdoam, tá? If something different comes out, you'll forgive me. Mas vai no mesmo rumo. But we're going in the same direction. Eu costumo obedecer a direção do Espírito I normally obey the direction of the e a Holy direção Spirit dos líderes. in the direction of the leadership. Eu não acredito nesses profetas que só ouvem o Espírito, mas não obedecem à liderança. I don't believe in prophets that only hear the Não, Spirit but Deus not the que falou leadership. comigo. Oh, but God said to me. Não, But no. Deus fala através dos líderes. God speaks through the prophets. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Hebrews 3, verse 7. Olha para o irmão do lado, dá um sorriso para ele aí. Look at the brother next to you and give him a big smile. Ele não precisa ver. They don't have to see it. Amém? Amen. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade. Guarda essa palavra, tá? Keep this word, unbelieving. Que vos afaste do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Temos-nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endereçais os vossos corações como na provação. Ora, quais os que, tendo-a ouvido, o provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Guarda essa palavra, desobedientes. Keep this word, disobedient. E vemos que não puderam entrar por causa, de novo, da incredulidade. Amém? Amen. Quando chegar em casa, leia de novo, tá? When you get home, read this again. Aí você aproveita e lê o capítulo 4, 5, 6, o 7. Lê a Bíblia, tá? A Bíblia é uma bênção, irmão. And then read 5, 6, 7. Read the Bible. It's a book. A Bíblia não é um objeto de enfeite na estante. An object for decoration on your stand. A Bíblia é a palavra de Deus. The Bible is the word of É bem God. verdade que tem uns abençoados aí dizendo que não, mas ela é a palavra de Deus. Some crazy people say that it's not the word of God, but it really is. Queridos, eu quero compartilhar Beloved, I want to share o coração de Deus nesse dia. from the heart of God on this day. Eu quero falar o que o Senhor está falando hoje. I want to say what the Lord is saying Se você today. prestou atenção, no meio do texto tem hoje. If you noticed, in the middle of the text it says today. Ele fala daquela geração, He speaks about that generation. ele fala dessa geração, He speaks about the current. ele fala da geração futura. And he speaks about the Porque a future. palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Because the word of God renews itself each morning. Então eu creio que isso é tão atual como nos dias de Moisés. So I believe this is just as recent as in the days of Moses. Primeiro, eu quero partir do princípio de quem está falando aqui. First, I want to begin with who is speaking here. Eu comecei dizendo o quê? I
began saying what? Assim como diz o Espírito Santo. Just as the Holy Spirit says. O maior segredo para você vencer num deserto é ouvir a voz do Espírito Santo. The greatest secret for you to overcome in the desert is for you to hear the voice of God. Ele está falando de uma geração que passou por uma transição. He's speaking about a generation that went through a transition. O que é uma transição? What is a transition? É você sair de um lugar For you to come from one place para outro lugar. and go to another. Só que dentro da transição But in the middle of the transition, existe o processo. there is a process. E muitas vezes o processo dói. And many times the process Repita hurts. comigo, o processo dói, Say with me, the process hurts, mas o propósito cura. but the purpose heals. E o único caminho que me leva ao propósito é o processo. And the only way that leads me to the purpose is the process. Quando alguém chega para mim, When someone comes to me, nós pastores recebemos muitas ligações. and we pastors get many phone calls, E a maioria delas é assim dizendo: and most of them are like this. Pastor, não aguento mais. Pastor, I can't take it anymore. Pastor, vou desistir. Pastor, I'm going to give up. Pastor, vou embora para o Brasil. Pastor, I'm going back to Brazil. Já está provado pela psicologia que quando o ser humano fala que não aguenta mais, ele ainda tem 50% de força. It's proven by psychology that when a person says they can't take it anymore, they still have 50% strength left. Então você não engana o pastor. So you can't fool O the pastor está pastor. estudando. Pastor is studying. O pastor está orando. The pastor is praying. Então esse negócio de não aguento mais, There is no such thing as I can't take it não any cai longer. mais, viu? Eu não caio mais. I'm not falling for it anymore. O processo dói, mas o propósito cura. The process hurts, but the purpose heals. Sabe outro problema, pastora Sandra? You know another problem, Pastor Sandra? Pastor, tá difícil essa luta. Pastor, this battle is tough. Outro dia eu estava numa igreja em Orlando The other day I was at a church in Orlando, e a irmã foi dar o testemunho. and a sister went to give her E testimony. ela dizia: a minha luta, And she was saying, my battle, essa luta, this fight, a minha luta, my fight, é uma luta difícil. it's a difficult Mais fight. que luta. But what such a Essa fight luta é is this? demais. It's too much of a fight. O Espírito Santo falou comigo na hora. And the Holy Spirit said to me right away, Tá vendo, Rafael? do you see, Rafael? Eles chamam de luta o que eu chamo de processo. They call a fight what I call process. Não chame de luta o que Deus chama de processo. Do not call God's process your fight. Isso não é luta, isso é um processo. It's not a fight, it's a process. Ah, pastor, esse deserto. Oh, but Pastor, this desert. Então nós estamos falando de um povo So we're talking about a people. que lá em Êxodo capítulo 5, abra sua Bíblia, that Êxodo in 5. Exodus chapter 5, open up there. Êxodo 5:1. Exodus 5:1. Vamos partir do princípio Let's start with the principle do propósito do deserto pelo qual Deus tirou o povo do Egito. of the purpose of the desert for why God took the people from Egypt. Está escrito. It is written. Oh, Jesus, estou ficando velho. Lord, I'm getting old. Meu Deus. Ah, o irmão botou em inglês. The brother put it in English. Eu vou ler aqui na minha em português, tá, irmão? I'll read in Portuguese. Os americanos leram em inglês e eu leio no português. The Americans can read in English. Porque and I'll está read acontecendo um Portuguese. problema comigo, irmão. Eu estou desaprendendo português e não aprendi o inglês direito ainda. I'm having a problem. I am unlearning Portuguese, but I'm not learning English yet. Oh, ora por mim, varão. Pray for me. Estende as mãos para cá, vai. I receive that. I receive. Irmão, eu estou morando no meio dos no meio do coração da América. I am living in the middle of the heart of America. E eu sento 2, 3 horas conversando com os americanos. And I spend 2 or 3 hours speaking with E eles Americans. estão se virando para entender. And they are doing what they have to understand me. Porque a unção não tem língua. Because the anointing has no language. O que se perdeu em Babel se achou em Pentecoste. What was lost in Babel was found in Em Pentecost. Babel eles queriam construir uma torre para eles. In Babel, they wanted to build themselves a tower. Em Pentecoste eles se reuniram para construir o reino de Deus. And in Pentecost, they gathered to build the kingdom of Irmão, God. eu converso com japonês, com coreano, I speak with Japanese, Koreans, e os bichos vão me entendendo. and they can understand me. Porque o Espírito nos conecta. Because the Spirit connects Nós us. voltamos a nos compreender. We have gone back to understanding each Lá other. em Pentecoste estava o mundo inteiro ali. In Pentecost, the world was E gathered. eles começaram a se compreender. And they began to understand each other. Porque a unidade no Espírito traz a compreensão. Because the unity in the Spirit brings the understanding. Sabe por que o batista não entende o assembleano, que não entende o metodista, que não entende Do you know o... why the Baptist doesn't understand the Assembly of God, doesn't understand the Methodist?
Porque não tem unidade. because there is no unity. Quando nós começarmos a nos unirmos de verdade, But when we unite truly, nós vamos nos compreender. we will understand each other again. Está escrito: It's written. depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa ir o meu povo para reclamar no deserto. Assim, deixa ir o meu povo para murmurar no deserto. Deixa aí o meu povo para eles ficarem se maldizendo no deserto. O que é que Deus disse, irmão? What is it that God says? Fala para mim, pelo amor de Deus. Tell me, for the love of God. Fazer o quê? To do what? Fazer o quê? What did he say? Quando eu falo a palavra deserto, o que vem na tua mente? When I say the word desert, what comes to your O quê, mind? irmão? Não. O que vem na tua mente? Eu falo deserto, o que é que você pensa? Você What pensa, is it that comes to a irmã mind está when muito espiritual, when rapaz. I say desert? Não é porque tu leu agora não e já te It's not influenciou. because you just read it that it should influence you, but what normally comes to mind? Não tem uma toalha de 2 metros não, irmão, assim? Do you have a big towel, brother? Não, irmão, por incrível que pareça, eu trouxe minha toalhinha, botei na mala, Believe it or not, I brought my towel. I put it in the bag, mas não trouxe. but I didn't bring it to church. Deixei na casa que eu estou hospedado. I left it at the house where I'm staying. Então, o que foi que Deus disse? So what is it that God said? Eu quero uma festa no deserto. He said, I want a festival in the Eu desert. quero adoração no deserto. He says, I want praise in the Eu desert. quero celebração no deserto. I want celebration in the desert. Deixa o meu povo ir para eles festejarem. Let my people go so they may celebrate. Deixa o meu povo ir para eles festejarem. Let my people go so they can celebrate. Era isso que tinha no coração de Deus. This is what was in God's heart. Era essa a vontade dele. That was his desire. E foi essa a palavra que ele liberou. And that was the word he released. O povo saiu The people left e começou o processo. and the process E began. dentro desse processo, And within that process, Deus proveu, God provided, Deus cuidou, God cared for them. a sandália crescia, Their sandals would grow a inside of their feet. roupa não envelhecia, Their clothing did not get old. tinha maná todo dia, There was manna from heaven, pão do céu, bread from heaven. tinha uma rocha que andava. There was a rock that Aonde ele walked. estava, essa rocha estava não sei como. Wherever they went, there was a rock. Quem é a rocha? Who is the rock? As pessoas pensam que Jesus nasceu do ventre de Maria. Jesus não nasceu do ventre de Maria. Jesus sempre existiu. People think that Jesus was born from the womb of Mary, but he wasn't. He always existed. Quando Maria deu à luz, ela deu à luz à luz. When Mary gave birth, she gave birth to the light. Quando Maria pariu, a minha mulher nem gosta que eu fale essa palavra, pariu. My wife doesn't like me using this term. Vai, não fala pariu. Eu disse, lá no Ceará fala assim, né? Pariu. Don't say it like that, but in the country, that's how they say it. Ela, quem pare é bicho. É isso que eu estou ouvindo ela falando assim. I can even almost hear her saying this to me now. Quando Maria pariu, When Mary gave birth, era como Deus mais uma vez dizendo, haja luz. it was like God saying once again, let there be light. Porque a terra estava sem forma e vazia de novo. Because the earth was A empty and terra estava void sem again. forma e vazia de It novo. was empty and void again. Mas agora a luz chegou em forma de homem. But now the light came in the form of a man Para mostrar para os homens que é possível vencer o pecado. to show men that it's possible to overcome sin. Para mostrar para os homens que é possível vencer no deserto. To show men that it's possible to overcome in the wilderness. Sem reclamar. Without Sem complaining. murmurar. Without groaning. Sem se maldizer. Without cursing. Então o povo sai nesse processo e Deus cuida deles. So the people go out to this process and God cares for them. Só que o cuidado de Deus não era suficiente. But God's care was not enough for them. Eles sentiram saudades da cebola do Egito. They were missing the onions from Egypt. Como que alguém sente saudade de cebola? How can somebody miss onions? É muita ingratidão, irmão. It's so much ungratefulness. E a ingratidão é pior do que o câncer. And ungratefulness is worse than O cancer. câncer mata a carne, a ingratidão mata a alma. Cancer kills your flesh, but ungratefulness Todo kills your soul. ingrato é incrédulo. Anyone who is ungrateful is unbelieving. E foi a incredulidade desse povo que indignou Deus. And it was their disbelief that angered God. Não sou eu que estou dizendo, Deus está falando em Hebreus. Eu fiquei I'm not saying indignado. this. God says this in Hebrews. I became angry. Eu fiquei irado. I was
furious. E na minha ira eu disse: esse povo não entrará no meu descanso. And in my fury I said, these people will not enter my rest. Porque eu amo, Because I eu love cuido, and I care for them. eu dou a provisão. I provide for E them. eles só reclamam. And they just complain. E eles só murmuram. They groan. Você conhece algum povo assim, parecido? Não? Do you know any people similar to this? Mas essa pandemia, Oh, but this pandemic, esse vírus, this virus, mas isso e aquilo. this and that. Reclamando, They're always complaining. reclamando. Complaining. E Deus se ira. And God becomes angry. Porque, irmãos, Because eu descobri, pastor I Pedro Corrá, discovered, Pastor, o pai e a mãe da incredulidade. the father and mother of the disbelief. Porque Jesus lá em Mateus, antes dele tratar Because in Jesus in Matthew before, da ansiedade, quando ele diz não andeis ansiosos with anxiety, before he says, do not go about anxious por coisa alguma, for anything. antes disso ele trata a avareza. Before that he deals with, Porque todo avarento, você because sabe o que é o anyone- avarento, né? No. Lá no Ceará é o mão de vaca. Avarento é o mão de vaca. I need to use the dictionary. É o miserável, mas é que não dá dinheiro, que não abençoa ninguém. A person who is stingy. Stinginess. Como é o nome? I don't think that's it, but we'll go Chili with Jean. it. Greed. Thank you. Pronto, arranja uma palavra pior que tiver. Yep. Antes de Jesus tratar Before Jesus dealt a ansiedade, with anxiety, ele trata a avareza. he deals with greed. Thank you. Aí eu descobri And I discovered que a avareza that greed casou com a ansiedade. got married with Aí anxiety, nasceu uma criancinha. and a little baby was born. Incredulidade. Disbelief. Porque o avarento senta em cima do que tem com medo de perder. Because a greedy person sits on what they have in fear of losing it. O ansioso não dorme de noite com medo de não ganhar. The anxious doesn't sleep at night because they're afraid of never getting E what o they incrédulo é want. a desgraça dos dois juntos. And the one who does not believe is the disgrace of both of them together. Mas o chamado é para andar em fé. But we are called to walk in faith. A fé não vê, a fé sabe. Faith does not see, it knows. A fé não sente, a fé conhece. Faith does not feel, it knows. Deus está te chamando para andar em fé, meu compadre. God is calling on you to walk by faith. Deus está te chamando para deixar de ser ansioso ou God is calling abençoado. on you to stop being anxious. Abençoado. Blessed one. Eu chamo abençoado para minha mulher não brigar, porque geralmente eu chamo de infeliz. And I call people blessed because usually I call Para them minha mulher não unhappy. brigar, eu digo abençoado. And in order for my wife to not argue with me, I say blessed person. Larga a ansiedade. Let go of your anxiety. Larga a avareza. Let go of the greed. Porque a mentalidade Because the mentality incrédula, of disbelief, quando tem uma crise, ela retém. when there is a crisis, it retains. Mas a mentalidade do reino, But the mentality of the kingdom, uau. Você já leu Eclesiastes 11? have you read Ecclesiastes 11? Lança o teu, eu vou ganhar tempo. Lança o teu pão sobre as águas. It says, throw your bread over the water. Reparte com 7, ainda com 8, porque tu não sabes o mal que vem sobre a terra. Split it with 7 or 8 because you don't know the evil coming upon the earth. Uma mente incrédula retém na crise. A mind in disbelief retains in the midst of crisis. Uau. É a diferença da mente incrédula para a mente eterna. It's the difference between the incredulous mind to the eternal mind. Uma mente da eternidade, uma mente em Deus, ela libera na crise. A mind that is in God liberates while in crisis. Ela olha para o pão It looks at the bread e ela diz: eu não dependo do pão. and it says, I do not depend Eu on the dependo bread. da palavra que vem do meu Deus. I depend on the word that comes from my God. Eu não dependo dessa provisão. I don't depend on this provision. Porque, pastor Pedro, o maná caía. Because, Pastor, the manna would fall. E Deus dizia assim: And God would say, comam à vontade. eat as much as you want. Comam até se saciar. Eat until you are satiated. Porém, não guardem para amanhã. However, do not keep it for O tomorrow. que é que Deus está dizendo? What was God saying? Confia em mim. Trust me. Deus só está dizendo: confia em mim. God is only saying, trust me. E todos os que guardavam, And all of those who kept it away, todo sacerdote que guardava o maná, every priest that stored alguém sabe o up que manna, acontecia? do you know what would happen?
Sabe por que apodrecia? Do you know why it would rot? Porque a casa de um homem que não crê em Deus é podre. Because the house of a man that does not believe in God is rot. Pela manhã, naquele arraial, as pessoas passavam na frente da tenda do incrédulo e diziam: uau. In the morning, in that camp, people would walk in front of the tents of the unbelieving Esse não acreditou na palavra de Deus. and would say, this one did not believe in the word of God. A incredulidade fede, Unbelief stinks, mas a fé cheira. but faith A has a good incredulidade smell. fede, Unbelief smells bad, mas a fé cheira. but faith smells good. A fé cheira nas narinas de Deus. Faith smells good in the nose of God. Então eles não acreditavam So they would not believe, e sempre estavam desagradando o coração de Deus. and they were always displeasing the heart of God. Deus diz que eles tentaram a Deus. God says that they tried him. Eles tentaram a Deus. They tempted him. Eles desagradaram o coração de Deus. They displeased the heart of God. Eles tinham água da rocha. They had water from a Eles rock. viram o mar se abrir na frente They deles. saw the sea open before them. Eles cansaram de pão, Deus mandou codornizes do deserto. They got tired of bread. Da banda God do sent mar. something else from the sea. E eles comeram carne. They ate from the flesh. Por 40 anos Deus sustentou esse povo. For 40 years, God sustained these people. Mas Deus tomou uma decisão. But God made a decision. Eles não entrarão no meu descanso. They will not enter my rest. E hoje eu estou aqui And today I am here para alertar você. to alert you. No meio do deserto que você está passando, In the midst of the desert you're facing, não reclama, don't complain. não murmura. Don't groan. Faça uma festa no deserto. Go and celebrate in the desert. Começa agora. Start today. Bora. Go on now. Celebra o Senhor. Celebrate the Lord. Celebra o Senhor. Celebrate the Lord. Esse deserto não é para te matar. This desert is not to kill you. Esse deserto é para te transformar. It is to transform you. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronomy chapter 8. Te levei para o deserto I have taken you to para the te humilhar, wilderness, to para humiliate te you, provar, to test you, para saber o que estava no teu coração, to find out what was in your heart, para saber se guardarias ou não os meus mandamentos e estatutos. to see if you would keep or not my commandments. Mas Deus não está dizendo que Ele não sabe. But God is not saying what he does not know. Porque como que o Deus que sabe tudo, como que o Deus que sabe tudo te leva para o deserto para saber alguma coisa? Because how would the God that knows everything take you to the desert to find out something? Como que o Deus que sabe tudo, quando Adão, quando ele entra no jardim depois do pecado, ele diz: How is it that a God who knows all things would enter the garden after Adam sins? Where are you? Onde você está? Where are you, Adam? Onde estás, Adão? I'm looking for you. Estou te procurando. Viu como eu sei? See, I know. Uau. Uau, uau. Quando Deus te pergunta uma coisa, não é porque Ele não sabe, é porque você não sabe. When God asks you something, it's not because he doesn't know, it's because you don't know. Irmão, a imigração dos Estados Unidos é igual a Deus. Brother, the immigration of the United States is like Quando a God. imigração te perguntar uma coisa, não é porque ela não sabe. When the immigration asks you something, it's not because they don't know. Gostou, né, irmão? Alguém aqui já passou por isso. Somebody has faced this problem before. Quando o agente da imigração disser assim: When an immigration agent says, você já dirigiu nos Estados Unidos? Ele já sabe que tu levou uma multa, que tu foi preso. Ele já sabe que tu estava 85 milhas por hora. Ele já sabe de tudo. he knows that you had a ticket, you got thrown in jail, you were going 85 miles an hour. A imigração está esperando a sua resposta. The immigration is waiting for your response. A imigração espera a verdade. The immigration is waiting for the truth. Quando Deus perguntou: When God asks, Where are you? onde estás? Ele esperou a resposta de Adão. He waited for Adam's answer. Quando ele levou para o deserto, When he took the people to ele the esperava a desert, resposta do povo. he was waiting for their Quantos response. vão responder a Deus hoje? How many will respond to God today? Quantos vão dar uma resposta para o How céu? many will give Right now! a response to heaven agora? Para de mentir para você mesmo. Stop lying to yourself. Para de mentir para você mesmo.
Stop lying to yourself. Você não engana nem a mim, quanto mais a Deus. You can't even fool me, imagine God. Não, eu estou aqui na América com um propósito. Oh, but I'm here in America with a É o purpose propósito de mandar dinheiro para o Brasil e ficar milionário. of sending money to Brazil and becoming a millionaire. É o propósito de comprar muitas cabeças de gado, mesmo que eu não possa vê-las. It's a purpose of buying many heads of cattle and never seeing them. Irmão, se achar ruim, reclama com o pastor Pedro. Brother, if you think this is not good, complain to Ele Pastor passou o Pedro. microfone aqui para mim e me deu corda. He gave me the mic and he gave me the E liberty. disse, vai, profeta. And he said, go on, prophet. Feel free. Fica à vontade. Aí, irmão, dizer fica à vontade para mim é demais. To tell me to feel free, it's too much. Aí, pastor Pedro, eu tenho um conselho para os irmãos que compram cabeça de gado lá no Brasil. But Pastor, I have a word of advice for those brothers who buy heads of cattle in Brazil, E que ainda não podem ir lá, porque em nome de Jesus vão poder. who still cannot make it there because they will make it there one day. Eu era pequenininho, eu ouvi um ditado assim, ó. I was very little and I heard Meu this pai saying. dizia, meu filho, o boi só engorda com o olho do dono. He said, son, the cattle only grows fat with the eye of the owner. What are you doing, my friend? O que você está fazendo? Comprando gado sem poder ver? You're buying the cattle and you can't see them. Eu convoco os imigrantes para investir na América. I'm calling on the immigrants to invest in America. Eu convoco os imigrantes para amar a América. I'm calling on the immigrants to love America. Eu convoco os imigrantes para plantar na América. I'm calling on the immigrants to sow Esse in ano America. você vai comprar sua casa aqui. This year you're going to buy your house Você vai here. comprar sua casa aqui. You're going to buy your house here. E você vai dizer, daqui não sai, daqui ninguém me tira. And you're going to say, I'm not Porque leaving here, no eu one me can take me alinhei from here. Sorry. Porque eu me alinhei com o coração de Deus. Because I have become aligned with the heart of God. Porque eu decidi ser um missionário nessa terra. I decided to be a missionary on this land. Eu decidi chorar pela América. I decided to cry and weep for Eu America. decidi abençoar a América. I decided to bless America. Eu tenho uma dívida com a América. I have debt with America. A América evangelizou o Brasil há 100 anos atrás. America evangelized Brazil 100 years ago. But right now, America needs help. Mas agora a América precisa de ajuda. Pode tossir, pode. Porque tem lugar que não pode mais tossir não, né? Some places you can no longer cough. Você pode fazer outra coisa, menos tossir. You can do something else, but not cough. Eu tava no avião, cara, avião lotado. Irmão, I was in estão an dando airplane. dinheiro aqui na Flórida, então? I was in an airplane and it was packed. Lotado o avião. Packed full. Eu disse, meu Deus, estão dando dinheiro, igual o Silvio Santos, ó. And I said, well, they must be giving money out here in Florida. Eu estava conversando com o pastor Pedro, irmão. I was talking to Pastor Pedro. A Flórida será cheia do conhecimento da glória de Deus. Florida will be filled with the knowledge Está of the vindo um glory of avivamento God. sobre a Flórida. A revival is coming over E eu creio Florida. que começa aqui no sul. And I believe it begins E here vai in se the espalhar. south. And it's going to spread. Então se alinha, So become se aligned posiciona. and positioned. Porque esse povo deixou Deus indignado por falta de posicionamento. Because these people angered God because of their lack of positioning. Esse povo deixou Deus indignado por falta de gratidão. These people angered God for the lack of gratitude. Esse povo indignou a Deus por falta de fé. These people angered God because of their lack of faith. Não busque, uau. Não busque conhecimento, busque relacionamento. Don't look for knowledge, look for relationship. Eva caiu buscando conhecimento. Eve fell looking for knowledge. E em nome de buscar conhecimento, ela perdeu o relacionamento. And in the name of looking for that knowledge, she lost the relationship. Meu Deus. Não queira saber o que não é tempo para você saber. Don't try to know what it's not time for you to know. Porque o que te sustenta é a palavra que sai da boca de Because whatever Deus. sustains you is the word that comes from God's mouth. Deus sustentava Eva e Adão pela palavra do relacionamento. God sustained Adam and Eve through the word of their relationship. Você sabia que Deus não criou a fome por causa da comida? E não a comida por causa da fome? Did you know that God didn't create hunger because of food or food because of hunger? Se o propósito If the purpose da comida fosse matar a fome, of food was to kill your hunger, o Deus que criou o homem poderia criar o homem comendo uma vez por ano, sim ou não? the God that created man would create man eating only once a year. Por que Deus criou o homem comendo 2, 3, 4 ou alguns, né, mais vezes por dia?
Why did God create man eating 2, 3, 4, or some people more times a day? Por exemplo, depois desse culto nós vamos sair para comer. O pastor Pedro vai me levar para comer uma For picanha. example, after the service, Pastor Pedro is going to take me out to eat. Deus criou a comida não para fome, mas para o relacionamento. God created food not for the Eu hunger, vou but repartir minha for oferta contigo, viu, irmão? relationship. I'm going to share my offering with Pastor, you. pode dar ofertar para ele também. Já pegou meu livro, não? Vou pegar de presente, não é teu. You can have my book as a gift. Eu vou autografar. I'm going to autograph it. Eu tô famoso agora, irmão. I'm going to get famous now. Enfim, a editora perguntou, qual a sua biografia? The editor asked, what is your biography? Tem um amigo meu que fez um livro que mestrado, doutorado, pós-graduação. A friend of mine wrote a book and he has master's, doctorate, and postgraduate. Eu botei a mão na cabeça, eu disse, meu Deus, I shook my head and I said, my God, o que é que eu boto de biografia? what am I going to write down as a biography? Depois você lê lá o que é que tem. Then you can read it later, what I wrote. Então a comida, So food a fome and hunger, é para mesa, it's for the table setting. é para comunhão. It's for the communion, the fellowship. É para o homem sentar com a sua família e comer It's for juntos. man to sit down with his family and eat together. Deus mandava o maná no deserto para que eles saboreassem juntos. God sent the manna from heaven in the desert so that they would savor it together. Deus não criou o homem para o trabalho. God did not create man for work. Senão ele tinha levado o homem para uma fazenda, não para um jardim. Otherwise, he would have sent the man into a farm, not into a garden. Deus posicionou o homem no jardim, não numa farm. God placed man in a garden, not in a farm. Porque Deus nos chama para um relacionamento. Because God calls on us for relationship. Mas no decorrer dos anos o homem perdeu But as years went on, man lost o prazer da comunhão, the pleasure in fellowship, o prazer de estar junto. the pleasure in togetherness, A tal ponto que causa o desespero, uma palavra fica em casa. to the point to cause a desperation for people to remain at home. Quando eu ouvi fica em casa, eu disse, yes! When I said stay at home, I heard yes. Deus me converteu de novo ao meu lar. God converted me again to my own home. Bota a foto dele de novo, eu tô com saudade. Put their picture up again. I missed them already. Deus me converteu à minha esposa. God converted me to Deus my me wife. converteu aos meus filhos. God converted me to my E o children. avivamento acontece quando um pai se converte aos filhos. And a revival takes place when a father is converted to his O children. último versículo do Antigo Testamento, The last verse of the Old em Testament, Malaquias 4. in Malachi 4, O espírito de Elias the spirit of Elijah converterá o coração dos pais aos will filhos convert the hearts of fathers to their e children, dos filhos aos pais, and of his children to this para que father, eu não venha e fira a terra com maldição, so that I would not come and curse the world, para que a minha ira não toque a terra, so that my fury would not touch the para earth, que a minha bênção venha sobre a terra. so that my blessing would come upon the Sabe qual é earth. o problema? Do you know what the problem Nós estamos querendo is? ganhar o mundo. We want to win the Nós world. estamos querendo conquistar coisas. We want to conquer things. Nós queremos o famoso pé de meia. We want a famous good setting. Pé de meia. Aí, gostei, viu? Good setting. Esse tradutor é invocado, viu, irmão? Então, em nome de conquistar as coisas, nós perdemos as pessoas. So in the name of conquering things, we lost people. E no processo de conquista, And in the process of that nós conquest, estamos perdendo. we are losing. Irmão, não justifica Brother, don't justify perder pessoas em detrimento de conquista de coisas. losing people in detriment of winning things. Eu já vou terminar. I'm going to finish. Não? Eu ouvi uns 3 falar. Se pelo menos 20 falar, eu continuo. I heard 3 or a few say not to stop, but if I hear 20, I Tô won't. brincando, irmão. Também tô com fome. Eu tô esperando. I'm kidding, brother. I'm also Eu quero a hungry. mesa. Eu quero a comunhão. I'm looking for the fellowship. Eu of the quero o table. relacionamento. I want the relationship. A Bíblia diz que Jesus, The word says that Jesus ele vai até João Batista goes to John the Baptist e pede para que João Batista o batize. and asks him to baptize him. Pode tossir? Pode. Então, que a minha mulher briga é quando eu dou uma tossida e passo a mão no rosto.
My wife argues with me when I cough and then I wipe my face. Você é para traduzir isso? Não, mas... Jesus, ele... Eu sinto muita graça de Deus aqui, irmão. I feel the grace of God here. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. This is no place other than the house of God. Se prepare para sair daqui transformado. Get ready to leave here transformed. Deus te trouxe para um Arapuca. God brought you into a trap. Arapuca Santa. A holy trap. Holy trap. You are in the holy trap today. E Jesus, ele chega para João e diz assim: João, Jesus says to John, look, John, eu preciso ser batizado. I need to be baptized. João disse: And John says, não, negativo. no way. Você que tem que... Eu que tenho que ser batizado por ti. I am the one who must be baptized by you. Aí Jesus diz assim, ó, não, João, me batiza para que se cumpra toda a justiça. Jesus says, no, John, you must baptize me so that all righteousness may be fulfilled. De que Jesus está falando? And what was Jesus O talking que é que tem a about? ver batismo com justiça? What does baptism have to do with Jesus está righteousness? dizendo, João, eu preciso cumprir a missão. Jesus is saying it's necessary for me to fulfill the mission. Eu preciso terminar o que eu vim fazer. I need to finish what I came here to do. Repita comigo, conclusão. Say with me, in conclusion, Eu repreendo da tua vida o espírito de procrastinação. I rebuke from your life the spirit of procrastination. Que eu tô lutando contra isso. I am fighting against this myself. Eu tô vencendo, irmão. I am overcoming. Eu lançar esse livro é resultado de vencer procrastinação. For me to come out with this book is a sign of me overcoming Faz procrastination. 10 anos que Deus mandou escrever, God told me 10 years ago to write, mas eu tô vencendo. but I am overcoming. Já perdi uns 30 pounds, ora por mim. I lost 30 pounds. Pray for me. Né? Até a doutora Poliana estava aqui de manhã, já me ajudou muito. Poliani was here this morning. She helped me out a lot. Deus já mandou, irmão, não sei quantos nutricionistas para me ajudar. God has sent me, I don't know how many nutritionists to help me. Mas eu gosto da comunhão. But I love fellowship so much. Aí você vai na casa de um irmão, é café. You go to one brother's house, there's a Aí coffee. e o pior é que pastorear brasileiro, irmão, é And a the worst confusão. is that to pastor Brazilians, there's a lot Você of vai na casa confusion. do mineiro, tem pão de queijo. You go to a person Você from vai na Minas casa house, do nordestino, tem cuscuz. there's cheese bread or there's couscous. Você, Hey, some man. você vai na casa do paulista, You go to someone from São Paulo, tem pizza. they have pizza. Então fica difícil, né, irmão? So it's really tough. Carioca não dá nada, o pastor está dizendo. But those who are from Rio, they Tem don't a get cadê a anything. Roberta? Roberta, carioca. Aí mexeu, pastor. You hit the wrong Ei, button, pastor. carioca é bicho falastrão, né? People from Rio, they just talk. Mas, irmãos, But brothers, nós precisamos ter o senso de conclusão. we need to have this sense of conclusion. Eu não quero saber como você começou, eu quero saber como você vai terminar. I don't want to know how you got started. I want to know how you'll end up. Jesus está dando uma mensagem, está dizendo, João, eu preciso concluir. Jesus was giving a message to John and said, John, I need to conclude. João, por 2000 anos estão matando, roubando e destruindo. John, for 2,000 years they are killing, destroying and stealing, E não há justiça. and there's no righteousness. Porque o homem pecou e destituído está da glória de Deus. Because man has sinned and has fallen short of the glory of God. João, mas agora eu vou andar na justiça. But John, now I will walk under E righteousness. na hora que matarem um justo, a justiça vai entrar na terra. And whenever they kill the righteous, Então the righteousness comes back to earth. Então me batiza logo. So baptize me already. João obedece a Jesus, batiza. John obeys and baptizes Jesus. Os céus se abrem. And the heavens are open. Guarda isso. Hold on to this. Os céus se abrem sobre todo homem e mulher que está alinhado com o propósito de Deus para a vida dele. The heavens are opened above any man or woman who is aligned with the purpose of God. Os céus se abrem The heavens become e open. uma voz brada dos céus. And a voice roars from heaven. Esse é meu filho amado, This is my beloved son, em quem eu tenho prazer. in whom I am well pleased. Eis
Eis aí o segredo do sucesso, irmão. This is the secret to success. Eis o segredo da bênção. The secret to the blessing. Eis o segredo do milagre. The secret for the miracle. A alegria do Senhor é a nossa força. The joy of the Lord is our strength. Quando o pai When the Father se alegra rejoices na vida do filho, in the life of the Son, ele pode ir para o deserto que ele vai vencer. he can go to the desert and he will win. Agora, pensa bem comigo. Se a alegria de Deus é a minha força, a tristeza de Deus é a minha. But think with me, if the joy of the Lord is my strength, then the sadness of the Lord is Weakness. my weakness. Jesus alegra o pai. Jesus makes the Father joyful. A Bíblia diz que o Espírito The word says that the leva ele para o Spirit deserto leads him to the desert para ser tentado pelo diabo. to be tempted by the devil. Veja que no deserto See here that in the desert que Deus levou Israel, foi Israel que tentou a Deus. in the desert where God took the people, Israel tested No God. deserto que o Espírito levou Jesus, foi o diabo que tentou Jesus. In the desert that the Spirit took Jesus, it was the devil who tested Jesus. E eu termino And I'll finish com essas 3 colocações. with these 3 notes. Primeiro, First, se tu és if you are filho de Deus, Son of God, depois de 40 dias a Bíblia diz que Jesus teve fome. after 40 days the word says that Jesus hungered. O irmão da câmera fica chateado se eu dar uma descidinha, não? Would the cameraman be upset if I step down? Deixa eu descer? Eu sou submisso à autoridade, irmão. I'm submissive to your A authority. autoridade da mídia aqui é vocês. Pode? Então tá. The authority over media is you all. Porque tem uns irmãos que eu vou por aí que eles me esculhambam depois. O pastor desceu, aí bota a culpa que a filmagem foi ruim, porque eu desci. Traduz ou não? Pode traduzir, vai. Some places I go, the cameraman get mad at me if I step down and complain later on. Take very night. É very much, né? Ai, Jesus. É a fome, irmão. Vai beber. It's my hunger talking. Se tu és filho de Deus, He says, if you are son of God, ou seja, 40 dias aí a Bíblia diz que Jesus teve fome. after 40 days the word says that Jesus was hungry. O diabo sempre vai vir na tua necessidade. The devil is always going to come after your necessity. Mas nós não andamos por necessidade, andamos por propósito. We do not walk in necessity, we walk in purpose. É mais? Então dá. Quer outro livro, né, irmão? You want another book, right, brother? Jesus teve fome. Jesus was hungry, Assim que ele teve fome, Satanás. Opa. and just as he was hungry, Satan shows up. Você já prestou atenção que Satanás sempre quer derrubar o homem pelo que ele come? Have you noticed that Satan always wants to take down man for what he eats? No jardim foi assim. In the garden it was this No way. deserto foi assim. In the desert it was this Com way. Jesus foi assim. With Jesus. Só it que was com this way. Jesus, meu irmão, aqui não. But Capeta. with Jesus didn't work. Tá com fome? Are you hungry? Se tu és filho mesmo, If you really are a son of God, transforma essas pedras em pães e come. transform these stones into bread and eat them. Qual a proposta? What's the purpose? Usa o teu dom para comer. Use your gift to eat. Ai, irmão, quantas vezes eu fui tentado usar o dom para comer? How many times was I tempted to use my gift to eat? Tava faltando dinheiro na conta. I was needing money in my account. Satanás soprou. Liga para aquele empresário e profetiza para ele que tu ganhou uma oferta. And Satan whispered to me, call that businessman and prophesize to him and he will give you an offering. Sabe o que eu fazia? You know what I would do? Ligava para o mais quebrado do que eu e profetizava. I would call the one who was more broke than me and Eu prophesy. ligava para o mais liso, que não tinha nada para me dar. I called the one who was the most broke, who Assim had te nothing diz to o give. Senhor, bicho quebrado. And I would say, this is what God is saying, you broke. Deus me chamou para mudar realidades. God called on me to change Deus reality. me chamou para fazer deserto florescer. He called on me to make deserts Deus flourish. me chamou, meu irmão, para transformar He ambientes. called on me to transform environments. Porque está escrito em Cântico dos Cânticos 4. Because it is written in Song of Songs 4, Noiva minha, pomba minha, amada minha, debaixo da tua língua tem leite e mel. my beloved, beneath your tongue there is milk and honey. O segredo não está na América, o segredo está no Rafael. The secret is not in America, the secret is inside of Profetiza Raphael.
sobre a terra. prophesies over the earth. Abraão não entendeu Abraham didn't understand. que a terra que Deus estava levando não era a terra que tinha leite e mel, era debaixo da língua dele. He didn't understand that it was not the land that God was taking him to that had milk and honey, it was beneath his tongue. E a necessidade faz você transicionar para o Egito de novo. And the need, your necessity makes you transition into Egypt again. Abraão chegou na terra, a terra estava seca, ele desceu para o Egito. Abraham arrived to the land was dry, he went down to Egypt. Guarda essa palavra. Hold on to this word. Quando você transiciona na crise, a crise te acompanha. When you transition inside of the crisis follows you. Quando você transiciona na necessidade, a necessidade vai junto. When you transition in necessity, the necessity goes with you. Mas quando você transiciona por uma palavra, a palavra te sustenta. But when you transition because of a word, the word sustains you. Transforma a pedra em pão. Transform this stone into bread. Jesus olha para ele. Jesus looks to him. Vai lá em Deuteronômio capítulo 8. He goes in Deuteronomy 8. E diz: Satanás, está escrito. He said, Satan, it is written. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Man shall not live on bread alone, but from every word that comes from the mouth of God. E qual foi a palavra que saiu da boca de Deus 40 dias atrás, quando Jesus estava no Jordão? And what was the word that had come out of the mouth of God 40 days earlier? Você é meu filho amado, eu tenho prazer em ti. He said, you are my beloved son, and I am well pleased in you. O Pai está falando contigo hoje. The Father is speaking to you today. E é isso que vai te sustentar. And this is what will sustain you. Você vai andar nesse deserto por uma palavra que Deus te deu. You're going to walk in the desert because of a word that God gave you. Você vai andar nesse deserto por uma palavra que Deus te deu. You're going to walk over this desert because of a word Você não that vai God morrer gave nesse you. deserto. God will move in this desert. Você vai entrar no descanso de Deus. You will go into the rest of God. Provisão, Provision, revelação, revelation, sustento, graça, sustainment, grace, favor. favor. O Senhor está te dando. God is giving unto you. Eu gosto é assim, quando o crente é pentecostal, irmão. I like it when a Christian is Pentecostal. Tem gente que você está liberando a palavra do céu e fica com cara de peixe morto. There are people that you're liberating a word from Solta logo uma heaven, rajada. and they have a dead fish face. Quem vai fazer é Deus. The one who is going to do it is Quem God. vai cumprir é Deus. The one who will fulfill is God. 7 meses eu te dou. I give you 7 months. 7 meses. I give you 7 months. Tu verás o que eu vou fazer, diz o Senhor. You're going to see what I will do. Sou eu que vou fazer, diz o Senhor. I am the one who will do this. O que o homem falou não vai se cumprir. What man said will not be fulfilled. Quem não te valoriza é porque não te conhece. Whoever does not value you is because they do not know Eu you. sou o teu pai, o teu Deus, o teu amigo. I'm your father, your friend, E aquilo que faltou do teu pai terreno, eu supro. and whatever you missed from your earthly father, I will supply. Eu sou teu pai. I am your father, E eu me alegro em ti. and I rejoice, and I'm well pleased in you. Não transforme pedras em pães. Do not transform stones into bread. Eu vejo uma bola na tua frente. I see a ball in front of you. Não sei se tu joga ou vai jogar. I don't know if you play or will play. Eu vejo uma bola de futebol na tua frente. I see like a soccer ball in front of you. Deus vai te surpreender, negão. But God will surprise you somehow. Se prepare. Get ready. Papai te ama. Father loves you. Papai te ama. Father loves you. Ele nunca te abandonou. He has never abandoned you. Ele nunca te rejeitou. He never rejected you. Você não é órfão, você tem pai. You're not an orphan, you have a father. Dá um sol para mim, um solzinho, meu irmão. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou o menininho do papai. Já não sou mais escravo. Fique de pé comigo, para parecer que estamos terminando. Stand with me. Get ready because we're finishing. Filho. Sabe o que é isso, irmão? Que o pastor Pedro demora a me trazer. Do you know what this is? eu Because tenho que Pastor Pedro takes long to bring me over. vou ter que vir aqui mais vezes, né, I have a pastor lot Pedro, to para unload. I poder have to falar come. menos. I have to come more often so I can speak less. Mas obrigado, pastor Pedro, pastora Sandra. But thank you, Pastor Pedro, Nós Pastor temos uma Sandra. aliança no Espírito. We have a covenant in the Spirit. E é desde que eu cheguei aqui mesmo, em 9 de maio de 2011, eu cheguei nessa terra. And ever since I got to this land Já on vão fazer the 10 9th of anos. May, it's going to make
10 years. Quantas lutas, hein, pastor Pedro? How many battles have I faced? Quantas dificuldades, How many difficulties? prisões. Prisons. Mas todo homem de propósito passa por prisões. But every man of purpose goes through prisons. Paulo, todo navio que ele entrava afundava. For Paul, every ship he went into sank. Muitos querem um apostolado, Many want the apostleship, mas não querem as marcas de Cristo. but they don't want the marks of Christ. Eu não creio num apostolado de I don't glamour, believe in apostleship de glamour, of glamour, mas eu creio num apostolado de temor. but I believe in apostleship of fear in God. Porque o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Because the fear in God is the beginning of all wisdom. E faz quanto tempo que eu te chamo de apóstolo? And how long has it been since I call you apostle? Quanto tempo, hein? How long? Porque não está relacionado com o título, mas com a mente. Because it's not related to the title, but with your mindset. A igreja ela é apostólica, The church is apostolic. ela é profética. It is prophetic. Não transforme pedra em pães. Do not transform stones to bread. No deserto de Jesus, ele não cedeu a Satanás. In the desert with Jesus, he didn't surrender to Satan. Segundo, Satanás leva ele para o pináculo e diz: salta daqui. In the second, the devil takes him to a high Porque- point and says, jump from here. Porque está escrito: dará ordem aos anjos. Because it is written, he will give order to the angels. Jesus olha e diz: Satanás, você não está falando com o povo lá do Egito, não, que tentou a Deus. And Jesus says, Satan, you're not talking to the people in Egypt who tested God. Eu não vou tentar a Deus. I will not test God. O povo tentou a Deus no deserto e gerou ira no coração de The Deus. people tested God in the desert and it created anger in the heart of E não God. entraram no descanso. And they didn't go into the Eu não rest. vou tentar a Deus. I will not test God. Terceiro, alto monte. Third, the high mountain. Prostra-se diante de mim, me adora, porque eu te darei todos os reinos da terra. The devil says, bow down before me and I will give you all the kingdoms of the earth. A mesma proposta que ele fez para Eva. The same proposal he made to Eve. Come o fruto que você vai ser igual a Deus. Eat from the fruit and you will be made like God. Ela já era igual a Deus. She was already like God. Satanás quer oferecer a Jesus o reino que já era dele. Satan wants to offer to Jesus the kingdoms that were already his. Jesus repreende ele. And Jesus E a rebukes Bíblia him. diz que os anjos vêm servi-lo. And the Bible says that the angels came down to serve him. O descanso, He entered the a rest. provisão The provision vem comes na obediência, with na obedience, perseverança in e na perseverance, fé. and in faith. Por isso, não desobedeça. That is why you must not disobey. Persevere. You must not disobey. Não desanime, You must persevere porque o Senhor é contigo and not give up because the Lord is nesse deserto. in this desert. Se reposicione, Reposition yourself. porque quando você se reposicionar, Because when you do, você vai ver you're going to o see deserto se tornando um manancial. the desert become an oasis. Jesus Jesus, não se trata do lugar, with Jesus, it doesn't matter where you se are. trata de quem eu sou. What matters is who you are. Adão cai no paraíso, Jesus vence no deserto. Adam failed in the garden and Jesus overcame in the desert. Eu te chamo hoje And I call on you para se reposicionar to reposition e yourself mandar uma resposta para a eternidade. and give a response to the eternity. Eu não estou atrás do pão, I'm not after the bread. eu estou atrás do propósito. I'm after the purpose. Porque nem só de pão vive o homem. Because man does not live on bread Eu quero alone. ouvir a tua palavra. I want to hear your word. Eu quero ser abastecido pela tua I palavra. want to be fueled by your O word. Pai disse que Jesus era o Filho. The Father says that Jesus E was the Son. Jesus tomou posse da palavra. And Jesus took possession of E that word. venceu Satanás pela sua And identidade. he overcame the devil through his identity. Se você quer se reposicionar hoje, If you want to reposition yourself today, nesse tempo de deserto, during this time of nessa desert, transição, in this transition, porque o maior segredo de uma transição because the greatest secret to the é transition você esquecer do Egito is for you to leave behind e Egypt focar para onde Deus está te levando. and to focus on where God is leading you. A igreja pensa muito na terra, The church thinks a lot about the earth pouco na eternidade. and very little about eternity. Mas uma transição de sucesso But a successful transition foca na eternidade, focuses on eternity, foca na origem, focuses on the origin, foca no destino. focuses on the E Ele destination. está me levando para um lugar. And he is taking me to a E no place, processo eu não vou murmurar. and I will not complain in the process. Tudo que eu estou passando faz parte de um aperfeiçoamento divino Everything I face is part of a perfection, para me dar autoridade a divine perfection to give me sobre authority principados e potestades. over principalities and powers.
Quando Deus mandou eu abrir uma casa de cura, When God called on me to open a house of healing, a minha filha adoeceu. my daughter became ill. Eu disse: Deus, mas o Senhor mandou abrir uma casa de cura. And I said, but God, you called on me to open a house of healing. Ele disse: pois é. And he said, of course. E você vai ver um capítulo no meu livro falando doenças que curam. And you're going to see a chapter in my book that talks about illnesses that cure. A minha filha, ela tem diabetes tipo 1. My daughter has type 1 diabetes. E quem não sabe a diferença, pesquise que você vai saber. And if you don't know the difference, research and you'll find out. Sabe o que é você não poder dar um biscoito para sua filha de 5 anos na época, de 6 anos na época, sem deixar de aplicar insulina nela? Do you know what it's like to not be able to give a cracker, a cookie to your daughter without giving her a shot of insulin? Doía mais em mim do que nela. It would hurt me more than her. Mas Deus ensinou a nossa casa. But God taught our home. E a doença da Rebeca tem curado a minha família. And the illness of Rebecca has healed my family. A igreja idolatra a cura. The church idolatrizes healing. E acha que ser curado instantaneamente é a resposta certa. And they think that the only right answer is to be healed instantly. E não enxerga que muitas vezes Deus está te aperfeiçoando na And they don't enfermidade. see that God is perfecting you through illness. Mas ninguém fala sobre isso. But no one talks about Não, porque this. tem que curar. No, but God has to heal. E se Deus não quiser curar? And what if he doesn't want to heal? Ele deixou de ser Deus? Did he stop being God? E se Deus não quiser abrir a porta que você quer que Ele abra? And what if he doesn't open the door you want him to Ele deixou open? de ser Deus? Did he stop being God? E se Deus não der o marido que você quer? And what if he doesn't give you the husband you want? Ele deixou de ser Deus? Did he stop being God? Jó entendeu isso. Job understood this. E ele disse: Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do And he Senhor. said, the Lord gives and takes away. Nós Blessed nos be the name of the submetemos Lord. à tua vontade. We submit to your will. Eu quero orar por você I want to pray with you. que quer um reposicionamento hoje, Those who want to repositioning que quer today, tomar uma decisão radical hoje. who want to make a radical decision. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Leave where you are and come here to the front. Eu quero orar por você, I want to pray with you para depois ir comer a minha picanha. so that I can eat picanha later. Pastor Pedro, pastora Sandra, Pastor Peter and Sandra, é só o começo. this is only the beginning. Obrigado por permanecerem fiéis. Thank you for remaining faithful. Obrigado por não desistirem. Thank you for not giving up. Obrigado por estarem juntos. Thank you for being together. Obrigado. O céu agradece. The heavens thank you. Obrigado por se tornarem um modelo para essa geração. Thank you for being role models for this generation. Essa é a palavra que eu tenho para vocês. Obrigado. This is the word that I have for you, is to thank you. Ministra uma canção aí. Ministra uma canção comigo. Vamos orar. 5 minutinhos eu vou estar passando o microfone para o pastor e quero só orar por vocês. I want to pray with you. Agora entenda que é um reposicionamento Now understand that this is a repositioning dentro de uma transição. inside of a transition. Entenda que um reposicionamento pode mudar completamente o curso da trajetória. And understand that this could change the entire course Você of the consegue entender trajectory. isso? Can you understand that? Que na hora que você se joga no rio, That when you throw yourself into a river, sabe qual é o problema? you know the problem Que a is? gente quer andar na água nos tornozelos. We want to walk on the water with our heels. A gente ainda domina. We don't dominate. A gente quer andar de vez em quando nos joelhos. Sometimes we want to walk on our A gente knees. ainda consegue se mover. We can still move around. Nos lombos até que vai. And over our shoulders, you can still make it. Mas quando nós entramos em águas profundas, o rio nos leva. But when we get into deep waters, the Nós river takes perdemos us o away. controle total. We lose complete Perca control. o controle hoje, meu irmão. Perca o controle. Let go of the controls today. Perca o controle. Let go of the control E today. deixa o rio te levar. And let the river take you. Deixa o rio te levar. Let the river take you. Feche seus olhos e fale com o Senhor. Close your eyes and speak to Fale the para Lord. Ele, eu me reposiciono hoje. Say, I am repositioning myself today. Eu me reposiciono hoje. Vamos, 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 I'm vamos, repositioning